Amém, igreja? Quero convidar a igreja do Senhor a ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler verso 30 até o capítulo 5, versículo 2. Efésios 4, a partir do versículo 30, nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus, que essa palavra, Pai, nessa manhã, preencha o nosso coração, encha a nossa vida, nos molde e nos transforme. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu tentarei, com toda sinceridade, não me demorar além do necessário. É um texto que não carece tanta explicação, porque me parece que ele é meio autoexplicativo. Nós falamos na semana passada sobre o versículo 30 do capítulo 4, onde nós falamos sobre não entristecer o Espírito. Aqueles que não puderam estar, nós gravamos o áudio, não ficou 100%, mas nós gravamos, fizemos um videozinho para poder colocar no YouTube, então você pode ouvir essa mensagem, que é uma mensagem que eu julgo muito importante dentro da nossa reflexão do livro de Efésios. Nós falamos então, como temos falado alguns domingos, sobre um tipo de vida que não agrada a Deus. Os crentes, os que conheceram o amor do Senhor, não devem viver de determinadas maneiras, e as consequências desse viver que desagrada ao Senhor são muito ruins para a vida do crente, do verdadeiro crente. O crente nominal, o pseudo-crente, o falso cristão, ele vive de boa em qualquer circunstância. Mas aquele que de fato é crente no Senhor, quando leva um tipo de vida que desagrada a ele, ele se sente profundamente incomodado. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a esse tema de entristecimento do espírito, de uma vida cristã que agrada ao Senhor, segundo aquilo que Paulo nos ensina a partir do versículo 31. Nós vimos no domingo passado que nós não devemos entristecer o espírito. Vimos também as maneiras pelas quais nós entristecemos o Santo Espírito de Deus e também falamos das consequências desse entristecimento. E nós chegamos então à conclusão de que nada de bom vem para nós quando o Espírito Santo está entristecido. Quando por conta do nosso comportamento, das nossas ações, pensamentos, sentimentos, palavras, quando o Espírito Santo é entristecido dentro do nosso coração, da nossa vida, coisas muito ruins começam a acontecer. Mas se nós não devemos entristecer o Espírito, como devemos então viver? Qual o tipo de vida que Deus ele espera de nós? Qual é a expectativa de Deus em relação aos seus filhos? O que ele deseja? Desde que eu me converti, uma pergunta me persegue, assim como persegue a todo cristão genuíno: qual a vontade do Senhor para a minha vida? Como eu devo e o que eu preciso fazer para agradar ao Senhor? E Paulo ele vai responder isso nesses versículos que nós lemos, do 30 até o capítulo 5, lá no versículo 2. Primeira revelação de Paulo, o que Paulo nos ensina e mostra, versículos 31 a 32,
ainda é sobre o Espírito Santo, sobre o entristecimento do Espírito Santo. Só que perceba como isso é importante. Ele vai falar sobre comportamentos que entristecem o Espírito Santo. E por que Paulo, então, ele retoma esse tema que nós falamos no versículo 30? Nós falamos sobre atitudes individuais que entristecem o Espírito. E Paulo, então, ele começa a falar sobre outras atitudes que entristecem o Espírito Santo. Por que o apóstolo Paulo, de uma relação tão grande de atitudes que entristecem o Espírito Santo, ele especificamente chama atenção para a amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldades semelhantes? O que tem de especial nessas coisas? O que tem de tão especial na amargura? O que tem de tão especial na indignação, na ira, na gritaria, na blasfêmia, para Paulo, então, gastar o seu tempo chamando a atenção para elas? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que nós aprendemos em Efésios capítulo 4, versículo 3, alguns domingos atrás, em que nós lemos que devemos nos empenhar com todas as nossas forças para manter a unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não produz unidade, a igreja mantém aquilo que o Espírito produziu. E por que então Paulo fala sobre amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldades semelhantes? Porque essas atitudes, quando praticadas no meio da igreja, acabam destruindo a unidade do Espírito Santo. Por isso está dando tanta ênfase e chamando a atenção para amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, porque essas coisas destroem a nossa unidade, destroem a unidade da igreja e, consequentemente, entristecem coletivamente o Espírito Santo. Não é um problema mais de um, não é o meu problema. O Espírito Santo não está entristecido apenas na minha vida, mas ele se entristece na vida da igreja. Quando Paulo cita no vosso meio, olha só, versículo 31, que não haja no meio de vós. Ele está chamando a atenção para a igreja do Senhor, não para o indivíduo. Claro, igrejas são formadas por indivíduos, mas ele se refere agora à coletividade, à comunidade, à vida da igreja, como os crentes se relacionam, como eles vivem. Aquilo que é ruim para o indivíduo, entristecer o Espírito Santo, é péssimo para a igreja. É ruim para você, pior para o povo de Deus. Provérbios capítulo 16, diz que as pessoas não sejam assim, não é para abandonar, não é para desprezar quem passa por essas dificuldades. A gente não está falando em excluir aqueles que nós consideramos amargurados, irados, raivosos, inconsequentes nas palavras. Eu não estou falando para botar ninguém para fora da igreja. O que eu estou falando é aquilo que o apóstolo Paulo está falando no versículo 32. Nós precisamos valorizar aqueles comportamentos que curam essas pessoas. Curam as pessoas e alegram o espírito. Versículo 32, que não haja no meio de vós, versículo 31 e 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós precisamos, ao contrário, perceba que Paulo está fazendo muito isso em Efésios. Antes aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, mas agora fala a verdade. Ele sempre está falando sobre aquilo que nós fizemos e aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos abandonar e aquilo que nós devemos assumir como novo comportamento. Primeiro, a gente deve evitar essas coisas, tendo uma vida bondosa e de compaixão. Pensamos ser pessoas boas. No trato, no ato, no ouvir, no respeitar, no falar, no se referir às pessoas. Quando alguém chega com uma maledicência para mim, para fulano, a pessoa chega, menina, eu tenho um babado fortíssimo para contar. Você sabe em que isso vai prejudicar outra pessoa? Nada. Só prejudica a sua vida miserável, porque você manifesta pecado, maldade, inveja e amargura.
devemos ser pessoas bondosas e ter compaixão. Quando eu morei 2 anos e meio na cidade de Carnaubás, casa de pastor é um lugar que às vezes o pessoal gosta de ir para falar mal, viu? E aí então eu coloquei uma plaquinha na entrada da minha casa dizendo assim: nessa casa não se fala dos irmãos, ora-se por eles. Ter bondade e compaixão das pessoas, sermos pessoas boas, agradáveis, no trato, na relação, tratar os outros com a mesma compaixão que nós gostamos de ser tratados, de sermos tratados. Não é assim? Quando a gente está no nosso dia mal, quando a gente está com a vida de cabeça para baixo, quando a gente está colhendo os frutos da nossa desobediência, quando nós estamos lidando com os nossos erros, o que nós queremos? Um abraço carinhoso, uma palavra de sentido e compaixão. Por que a gente não pode fazer assim com os outros? Por que a gente não pode amar o próximo? Ao invés de querer ferir, magoar, desrespeitar, exercer a nossa vingança. Eu não disse agora, tá vendo? Se ferrou, bem feito, eu disse. A gente se alegra. E a Bíblia nos proíbe até de ter alegria com a derrota do nosso inimigo. Quanto mais do nosso irmão em Cristo. Agora, meu irmão, se a bondade e a misericórdia talvez não resolvam todos os nossos problemas, se as feridas vierem, como de fato vêm, se as mágoas surgirem, se nós formos pegos falando alguma coisa indevida sobre alguma pessoa, se nós ferirmos ou formos feridos, se começar a brotar em nosso meio alguma raiz de amargura, se começar a brotar em nosso meio ira, indignação, o que nós precisamos fazer? O texto fala, nós precisamos nos perdoar. Precisamos perdoar uns aos outros da mesma maneira que nós fomos perdoados por Cristo. O que Cristo cobrou por você para lhe conceder perdão, como nós celebramos na ceia? Absolutamente nada, o perdão foi gratuito. Não teve restituição, você não vai para o purgatório. Ele lhe perdoou completa e integralmente. Mas por que nós sempre exigimos alguma coisa dos outros quando se trata sobre perdão? Nós precisamos, queridos, uns para com os outros dentro da igreja do Senhor, agir com bondade e compaixão e na necessidade, amados, perdoar aqueles que nos fizeram mal. Ou pedir perdão àqueles a quem ferimos. Eu fico olhando, eu fico me analisando, pensando sobre a minha própria vida, eu fico pensando, será que eu não sou um desses que entristece tanto o Espírito Santo pela ausência de bondade, compaixão e perdão na minha vida? Quantos já me feriram, de fato eu perdoei? Quantos eu feri, de fato eu pedi perdão? Quantas pessoas careciam de bondade e compaixão e eu de fato mostrei essa bondade e compaixão? Quantos? Então nós estamos diante de 2 caminhos. Um caminho das maldades semelhantes e o comportamento que nos cura e nos faz alegrar o Espírito Santo do Senhor. Diante de tudo isso, queridos, qual a direção que Paulo então nos aponta? Se nós queremos ter uma vida íntegra como igreja, se queremos ter uma vida que agrade ao Senhor e que mantenha a unidade produzida pelo Espírito Santo, como nós vivemos e como não vamos errar nessas coisas? Paulo nos dá 2 direções aqui essenciais. Primeiro, nós devemos imitar a Deus, capítulo 5, versículo 1. Eu não sei mensurar o tipo de desafio que é imitar o próprio Deus. Ter uma vida completamente coerente com aquilo que Deus faria. Mas eu sei o seguinte, a Bíblia nos orienta a sermos imitadores dele. Mateus 5, 43 e 48. 1 João capítulo 4, versículos 10 a 11. João capítulo 3, versículo 34.
João capítulo 15, versículo 12, Romanos 15, 2, 3 e 7, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7 a 9, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 25, 1 João capítulo 3, versículo 16, em tudo nos diz que nós devemos ser semelhantes, parecidos, imitadores do nosso Mestre. Como tratar o próximo? Como lidar com os nossos problemas? Como lidar com as nossas questões interiores? Como não errar nessa vida? Como não errar como marido, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como trabalhador? A resposta é muito simples. Ora, imita Deus. Faça como Deus fez, faça como Deus faz, faça como Deus faria. Nós somos conduzidos, em grande medida, não pela imitação a Deus, não por fazer aquilo que Deus faria, somos conduzidos segundo o nosso orgulho, segundo as nossas ambições, segundo as nossas maldades, segundo os nossos pecaminosos, e invariavelmente, quando somos conduzidos por essas coisas, nós sempre caímos no erro. Como filho amado, segundo diz o versículo 1 do capítulo 5, nós devemos imitar o Pai. A grande maioria das pessoas que tiveram um pai presente, um pai amoroso, de alguma maneira queriam ser como ele. Como filhos amados de Deus, nós devemos imitar o nosso eterno Pai. Deus não é um ídolo que se adora. Deus é um Pai que se imita. Se você vem para o culto querendo adorar, mas não querendo imitar, você não está diante do Pai, você está diante de um ídolo. Deus, ele deve ser imitado. E é muito interessante como ele fala, que ele diz: e vivam em amor como também Cristo nos amou. Ou seja, essa imitação de Deus se estende ao Filho e à maneira então como Ele nos amou. Deus é amor, diz a palavra. E esse amar então é consequência lógica de imitar a um Deus que é amor. Se Deus é amor, nós devemos também imitá-lo segundo o seu grande amor por nós. Por isso aquela parábola do credor incompassivo, não sei se vocês lembram, aquele credor que devia, eu nem lembro, denários, 4 mil denários, eu não lembro a quantidade em si, mas era um valor impagável. E ele clama ao seu senhor que perdoe, que lhe dê mais tempo para pagar, e o senhor perdoa a dívida imensa. E ele saindo lá, ele encontra um outro colega de trabalho que lhe devia uma quantidade irrisória. Ele pede mais tempo para pagar, e o que aquele homem faz então com seu conservo? Manda que prendessem até que ele pagasse toda a dívida. Os companheiros, vendo aquilo, conduzem aquele primeiro homem à presença do Senhor, que manda com que ele seja lançado à prisão. Se nós que recebemos um tão grande perdão de Deus, não somos capazes de perdoar, será que se pode dizer que de fato conhecemos a Deus? Será que ainda não estamos mortos dos nossos pecados? Será que nós não entendemos ainda a grandiosidade do perdão e da graça do Senhor? Não fomos por ela transformados a ponto de liberarmos perdão para qualquer pessoa e em qualquer circunstância, assim como Deus fez por cada um de nós? Não queremos errar em nossa vida pessoal, em nossa comunhão da igreja. Nós não vamos imitar o pastor. Nós vamos imitar a Deus. Quando começou esse movimento, isso tudo começou, estou falando agora de música. Começou com o ministério, acho que de música lá esqueço como é que é o nome. Acho que era do Canadá, ou da Austrália. Um grupo de louvor da Austrália começou tocando alguns anos atrás. Esse jeito de tocar deu fruto àquilo que nós conhecemos como Diante do Trono. E quando Diante do Trono começou a fazer um sucesso estrondoso, todo mundo quis parecer com
diante do trono. Então toda música tem cara de diante do trono, cheira diante do trono, é a cara do diante do trono. A letra, as composições, as melodias parecem diante do trono. O que nós precisamos entender, amados, é que nós precisamos imitar, nos parecer em todos os aspectos com Deus. E a nossa luta deve ser por isso. Que eu me pareça com o Senhor. Que esse poder de influência seja tão grande em minha vida que as minhas decisões no meu trabalho, pelo que eu vou fazer, a maneira como eu vou fazer, sejam determinadas pelo meu desejo de me parecer com Deus. Eu vou fazer assim, não porque eu quero, mas porque Deus ele faria dessa maneira. Nós devemos viver em amor, como diz a palavra. Porque Deus é amor e a consequência lógica daqueles que imitam a Deus é amar também. E esse amor de Cristo se apresenta de maneira viva, porque vai além das palavras e das intenções. Quando o Pai decidiu nos amar, Ele não mandou seu filho escrever uma música. Vai lá, meu filho, faz uma música bonita. Você vai lá na terra e canta para todo mundo, depois você volta. Não mandou também o filho pintar um quadro, uma obra de arte, faz lá uma obra de arte, bota no meio da praça, todo mundo vai ficar impressionado, mas no final todo mundo vai para o inferno de qualquer jeito. O amor do Pai em Cristo foi além de palavras e intenções. Se mostrou de maneira viva, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele se manifestou também de maneira objetiva. Eram atos. Não eram intenções, não foi apenas o seu ensino, foi a sua vida, aquilo que ele fez. E também, queridos, o amor de Cristo se apresentou de maneira abnegada, porque ele amou quem não o podia amar. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cristo ele veio para morrer pelos incapazes, pelos mortos, por aqueles que eram seus inimigos. E de igual maneira, queridos, nós precisamos nos amar. Essa é a maneira pela qual, queridos, nós não vamos entristecer o Espírito Santo. É um grande desafio para nós como igreja. Imitar ao Senhor. Sermos seus imitadores. A palavra cristão, quando ela foi dada ao povo de Deus, ela foi dada de uma maneira jocosa. Um apelido desrespeitoso. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. E nós devemos ser, de fato, pequenos cristos, imitadores, semelhantes, iguais ao nosso Mestre. Será que somos assim, amados? Será que não estamos vivendo de amargura, gritaria, maledicência, blasfêmia, indignação, ira? Será que não é isso que tem feito parte das nossas relações? Será que não devemos fazer uma autoanálise, entender, olhar para dentro do nosso coração com muita sinceridade, com aquela análise profunda que só o Espírito consegue fazer? De dizer, não, meu irmão, no teu coração tem amargura. No teu coração tem raiva, tem ressentimento. Você culpa fulano, mas a culpa é sua. E ter essa abertura sincera para o Espírito. E então permitir que Ele trabalhe em nós para que nós sejamos transformados em pessoas que imitem a Deus, até no grandioso ato do amor do Pai ao enviar o seu Filho por nós. Que Deus, amados, transforme a nossa vida por essa palavra e que nos avaliemos com toda sinceridade. O Espírito quer operar em nós, Ele nos foi dado como o Deus que trabalha dentro da igreja. Ele trabalha, quer trabalhar. Ele não foi dado para brincar. Ele não foi dado como brinde. Ele foi dado como o Senhor que nos conduz, que nos sela, que nos capacita. Mas para isso nós precisamos deixar de entristecê-lo e começar a ter uma vida que imite ao Senhor. Que vivamos para Ele, para que Ele possa então ter total acesso às áreas mais profundas da nossa vida e sejamos transformados por Ele. Amém, queridos?